Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. Hoje um sábado muito especial, sábado de estreias. Estamos de cenário novo, homenageando a nossa querida cidade de Goiânia com alguns pontos desta cidade. E Copa, nossa seleção joga hoje e nós já estamos na torcida. E também estreia de Thiago Leifert e Galvão Bueno, aqui no SBT com a Copa do Mundo de 2026. Aliás, eu quero até pedir à produção, não é possível nós trocarmos aqui essa iluminação, aí começarmos com a cor da nossa bandeira? Sensacional. Eu acho que assim ficou ainda melhor. E é com essa positividade e com essa alegria que eu convido você a, junto comigo, receber o meu convidado de hoje, que é empresário, deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Wilde Cambão. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, deputado. É uma satisfação tê-lo conosco nesta manhã. Por favor, sinta-se em casa. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os seus telespectadores, né? Prazer estar aqui com você, no Contexto. Vamos falar um pouco de política, um pouco da minha pessoa também, tentar aqui levar um pouco da minha personalidade, do meu trabalho, para que as pessoas possam conhecer um pouco do Wilde Cambão também. Exatamente, conhecer um pouco mais da sua pessoa, dos serviços já prestados também, né, deputado? Wilde Lopes Roriz, natural de Lusiânia, filho de agricultores, graduado em administração, empresário e professor, deputado estadual no seu segundo mandato consecutivo e também segundo secretário da Alego. E para iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de pedi-lo para falar um pouco da sua trajetória de forma mais resumida. Conte-nos um pouco sobre esse apelido, Cambão. Na verdade, eu nunca imaginei ser político, embora de uma família tradicional, né? Família Roriz é muito tradicional no entorno. Tivemos vários deputados da família, mas o governador Roriz foi o que mais se destacou, né? Foi deputado estadual, deputado federal, senador e também vice-governador por Goiás. Assumiu a prefeitura de Goiânia por um período, depois se tornou governador por Brasília. Então, a família Roriz tem uma história política, não só em Goiás, mas também em Brasília. Mas não carrego no meu DNA de nome político, sou Nuno Roriz, porque o apelido Cambão, ele se tornou mais forte do que o sobrenome. Mas nunca imaginava, fui ser secretário de obras da minha cidade. Primeiro fui secretário de Cultura e Esporte, em função da área como professor de Educação Física, depois, em função do trabalho que eu exerço, que eu mexo com loteamentos, com obras, virei secretário de obras da minha cidade. Mas o meu pai não aceitava muito que eu entrasse na política. Acabei que entrei na política, fiz um trabalho muito bom como secretário de obras de Lusiânia, entrei na política, minha primeira disputa de deputado estadual, em 2018, e ganhei a eleição com quase 30 mil votos. Acho que isso muito força do trabalho que eu tive como secretário. Isso fortaleceu a minha campanha e me tornei deputado estadual. E depois fui reeleito, estou já no segundo mandato como deputado estadual. O apelido Cambão vem muito em função do meu nome, o Wilde, que é um nome um pouco mais difícil. Na verdade, a pronúncia é o Alde, mas quase ninguém pronuncia, fica como se lê, né, como se escreve, Sim. o Wilde. Na escola, as pessoas queriam que fosse um nome mais fácil. Embora um nome curto, né? Embora um nome curto, né? Mas em casa minha mãe me apelidou de Dinho. Eu tinha um amigo de escola que o pai dele, na fazenda dele, tinha uma pessoa que ajudava na lida da fazenda com o nome de Dinho e o apelido de Cambão, e ele me colocou o apelido. E aí esse apelido me carrega até hoje, está aí fazendo parte da minha vida, quase toda a minha vida, e tem aí agora hoje o Wilde Cambão como um político e um nome que é bem conhecido na região do entorno e hoje também um pouco no estado de Goiás. E muito interessante, né, deputado? Porque, na verdade, não é pelo próprio significado da palavra cambão, né? Que, Não. pelo que eu dei uma pesquisada aí, é um instrumento, né? Um instrumento para trator, carro de boi, Isso. não é mesmo? Então não tem nada a ver. Ele é uma atração, né? É uma atração, Cambão é sim. uma atração do carro de boi. E basicamente, quando você vai para as pessoas que não têm muita noção, quando um carro quebra, você vai puxar um carro, então
você usa o cambão como instrumento de tração, Sim, né? sim. É lógico que muitos puxam com corda, mas o cambão é realmente esse instrumento de tração que faz com que exerce a força para que você possa transportar no carro de boi o peso e aí que faz a tração da força do boi para movimentar o carro de boi e assim também para a questão de quando há um reboque de um carro, o cambão está ali funcionando. Que maravilha. Bom, o senhor nos contou que teve uma grande experiência aí como secretário, né? Então já existem serviços prestados antes mesmo de ser deputado. Mas eu gostaria de saber o que verdadeiramente motivou o Wilde Cambão a entrar na vida pública. Eu, na verdade, como eu iniciei a educação física e não terminei, e mesmo assim eu dava aula antes de terminar a faculdade, eu já passei da aula de educação física no colégio que eu estudei, eu tinha um sonho de ser secretário de esporte. Aí eu era muito envolvido, sempre fui muito envolvido, joguei vôlei, basquete, handebol, futsal, tênis, eu era uma pessoa muito aliada ao esporte. E eu tinha um sonho de ser secretário de esporte e acabei assumindo a Secretaria de Esporte e Cultura da minha cidade. Eu também tinha um viés meio ficheado, fiz uma série de situações e acabei fazendo um grande trabalho como secretário de Cultura e Esporte na minha cidade, que é Lusiânia, e depois fui convidado para ser secretário de Obras, num processo que era para ser só um período de 2, 3 meses, porque o prefeito que ganhou a eleição, ele tinha um outro secretário, e esse secretário, a poucos dias do prefeito assumir, ele morreu num acidente de carro, que era um engenheiro, que era até engenheiro da antiga AGETOP, hoje Goinfra, e aí eu assumi a secretaria por um período, até encontrar uma outra pessoa que pudesse. Pela minha relação com obra, de executar muita obra, eu mexo com empreendimento imobiliário, eu tinha uma facilidade muito grande com obra, mas fiz um trabalho tão bom e acabei ficando 5 anos e 3 meses como secretário de obras. E depois disso, eles me lançaram um deputado estadual e eu tive a sorte de ganhar a eleição, mas o propósito era entregar um pouco do meu conhecimento, fazer com que o esporte da minha cidade pudesse ter um avanço maior, que a gente pudesse investir nas escolinhas de futebol, para que mudasse realmente a realidade. A região do entorno é uma região muito violenta. Naquela época nós tínhamos cidades que eram as mais violentas do país, e eu acho que através da educação, do esporte, da cultura, você Exatamente. conseguia projetos importantes que tiravam esses jovens da Claro, a rua, prevenção que também, levavam esses né? jovens para a prevenção e que mudasse o rumo, né? Que as pessoas, porque o esporte, ele tem um grande fator de socialização. Claro, com A gente certeza. perde mais do que ganha no esporte, prepara essas crianças para a vida, né? Sim, A gente passa a ter uma noção maior de espaço, de respeito, competitividade, né? competitividade, dentro de uma Respeito. lealdade, de um respeito. E o esporte traz isso para os jovens e, principalmente, para a criança, quando ele está em formação, para ele poder ser um jovem melhor, ter um futuro melhor e, através da ação do esporte, você poder cobrar melhores notas na escola, Justamente. poder fazer com que o aluno possa ter. Então, são vários projetos que eu consegui fazer à época que realmente mudaram, tiveram uma aceitação muito grande. E depois, a minha cidade passou por um momento difícil, de chuvas intensas. Lusiânia é uma cidade que tinha grandes dificuldades e, como secretário de obras, eu consegui, em 5 anos e 3 meses, mudar a realidade da minha cidade, com obras estruturantes, que muitas das vezes os políticos não gostam de É, fazer, é verdade. obras de galeria de águas pluviais, obras que pudessem dar à cidade a condição dela desenvolver, né, e dar melhor qualidade de vida às pessoas. E isso eu fiz e acabei me tornando deputado em função disso, dessa minha vontade de fazer, de ajudar a cidade. Foi esse o propósito, primeiro, de ser um secretário de esporte e poder mudar um pouco a realidade, tanto esportiva como cultural da minha cidade. Depois, como secretário de obras, que foi que realmente me colocou na política, que me deu ascensão Que e que maravilha. veio o mandato de deputado. E estou aqui já no segundo mandato e pré-candidato ao terceiro mandato. E tenho muito orgulho de ser político e tenho feito muito para a minha cidade e para a nossa região. Que maravilha. E qual foi sua principal conquista como deputado estadual? Eu acho que o mandato foi muito forte na legislatura de 2019, quando eu cheguei até a Assembleia Legislativa, mesmo sendo de oposição ao governador Ronaldo Caiado, ele mandou projetos importantes para a Assembleia que difíceis de ser votados naquele momento, porque o Estado vivia realmente um estado de muita calamidade, o Estado devia muito, juros abusivos que se pagavam de empréstimo que foram feitos para o Estado estava com folhas de pagamentos atrasadas e precisava fazer reformas estruturantes
que pudesse dar ao governo a condição dele melhorar o Estado para o povo goiano. E aí, eu tenho um irmão que trabalha no Tribunal de Contas, que faz as contas do Estado de Goiás, eu já tinha um relatório do Estado, mesmo eu sendo deputado da oposição do governador Ronaldo Caiado, eu votei em matérias importantes que muitos deputados da base não votavam por ser matérias difíceis, de você ter que votar, às vezes, matéria que pudesse prejudicar a população naquele momento, mas que eram necessárias para o reequilíbrio fiscal do Estado, e foi isso que aconteceu. Dentro da confiança que nós tínhamos, da honestidade do governador, da transparência como ele tinha, essas matérias importantes, que foram difíceis naquele momento, deram ao governador a condição dele poder reestruturar, equilibrar as contas e hoje ser o Estado número 1 em educação, em segurança pública, regionalizou a questão da saúde, muito investimento em infraestrutura. Hoje a gente vive uma nova realidade no entorno de Brasília, há investimentos que o governo faz para os municípios, de recapeamento, são vários programas que o governo faz hoje e que dá a nós, do Estado de Goiás, o sentimento de viver num Estado melhor do que antes de 2019. Então essa foi talvez a maior conquista que nós tivemos no mandato, no coletivo das pessoas. Através dos meus projetos pessoais, tem vários projetos importantes que eu aprovei, mas tem um projeto que é muito atual, que é a questão da violência contra a mulher. E isso, eu aprovei um projeto que dá à mulher o direito de ter um equipamento e você instalar tornozeleira no seu agressor, para que ela possa ter uma proteção maior, que se avise num perímetro que esse agressor possa estar, que ela possa ter essa tranquilidade de sair, de poder ir e vir, de ter a sua liberdade, não ter a sua liberdade saciada, ela poder ter uma tranquilidade maior. Até porque já até chegar esse momento, ela já sofreu muito. Exatamente. Né? Todos os dramas, todos os seus psicológicos que ela sofreu, da agressão, de poder conviver muitas vezes com um parceiro que ela tem medo, mas não tem condição de sair. O Estado tem programas que oferece hoje a essas mulheres também ter uma renda, para que ela possa realmente denunciar, para que ela possa ter coragem de viver a sua vida. Então, acho que isso recomeçar com dignidade, recomeçar com dignidade. Né? Então, isso é um projeto bacana, como tem outros que estão lá no site da Assembleia, mas esse é um projeto que é muito atual e hoje ainda temos no Brasil, né, muito essa questão da violência contra a mulher que nós precisamos resolver, que esse projeto veio, não que ela é uma solução definitiva, mas ela dará tranquilidade depois ela passar por todos esses transtornos. Porque o que vai trazer mesmo tranquilidade é que os homens possam ter educação, possam ser criados para ter o respeito e não mais agredir a mulher. Mas, enquanto a gente tem que ter mecanismo que possa proteger a vida dessa pessoa e esse projeto faz isso muito bem. Exatamente. E o que é importante nós falarmos também é que é um projeto realmente muito rico, né? Porque a violência contra a mulher não é só verbal, ela não é só física, né? O fato dela ver o seu agressor ali já tem uma desestabilidade, né? Uma falta de segurança de sair de dentro de casa, que qualquer coisa pode acontecer a ela, né? De recomeçar, de reviver tudo que passou, né? Então, de poder ter a liberdade de poder recomeçar, de reconstruir sua vida, né? E o governador acabou enviando para a Assembleia um novo projeto que vai fazer a cobrança ao agressor. Então, não terá custo ao Estado. O agressor que foi instalado nele, a tornozeleira, e o equipamento da mulher, quem vai pagar o custo operacional desse todo o processo é realmente o agressor, que vai dar para ele aí, vai pesar no seu bolso para ele ter uma consciência melhor de não poder agredir e de poder respeitar a mulher como deve ser respeitada. Maravilha. O que mais avançou no entorno do Distrito Federal com o seu mandato? O entorno, a gente vivia na região do NEM. O entorno é uma região que nós não éramos respeitados em Brasília, Brasília não assumia, Goiás também não assumiu o entorno, uma região carente, porque a vinda de Brasília para o entorno, que ela foi construída praticamente em Lusiânia, ela dá a cada 10 anos 300 mil habitantes para o entorno. E naquele momento, loteamentos que eram aprovados sem infraestrutura, sem nenhuma legislação que pudesse garantir a infraestrutura mínima para que as pessoas pudessem morar. E isso gerou um grande caos, né? Não só social, mas também de infraestrutura, porque as pessoas começaram a morar em lugares que não tinham condição, né? Sem energia, sem saúde, sem segurança. Mas hoje não, hoje, em função de vários investimentos que o governo do Estado fez,
Nós hoje somos uma região que é uma região muito importante, nós produzimos muito, nós temos, talvez, Cristalina, Lusiânia, Vianópolis, a região mais produtiva do estado. Cristalina é a região que tem maior pivô instalado na América Latina, então há uma produção muito grande, né? Lusiânia tem uma produção muito grande, Valparaíso, Ocidental, Águas Lindas foram cidades construídas em volta desse cinturão, mas hoje já há investimento na saúde, regionalizou a saúde, nós temos hospital hoje em Lusiânia, em Águas Lindas, nós temos escolas, que eram escolas de latas, que os alunos tinham turno da fome, que hoje foi superado, nós temos as melhores escolas hoje no entorno, no estado de Goiás, então houve uma transformação muito grande e a gente é o campeão de emendas no entorno, baseado nesse critério de investimento em saúde e educação, que é mínimo, porque a gente consegue muito mais através da nossa atuação, e eu fui o único líder do governo do entorno, e através da nossa liderança, a gente passou a construir um cenário melhor, de mais investimento, que pudesse chegar até a região do entorno e que principalmente pudesse mudar a vida dessas pessoas. A sua representatividade efetiva, então, deputado, acabou levando mais aquele sentimento de pertencimento? Porque, na verdade, as pessoas às vezes acham que o entorno é um estado independente, né? É um estado distinto ao estado de Goiás. Nós vivemos na região seguinte, que nem nós mesmos, a maioria das pessoas, não queria dizer que era do entorno. Você viajava, você dizia que era de Brasília, então você não tinha, né, porque era muito marginalizado, o entorno era marginalizado. Infelizmente. Eu, assim, como eu atuo não só na minha cidade, mas em 6 cidades que compõem o entorno sul, e eu tentei fazer um mandato diferente dos outros, de tentar fazer um mandato mais regional, não pensando numa cidade. Claro. Eu acho que isso avançou, tanto que hoje, quando se faz pesquisas qualitativa e quantitativa, o meu nome sempre aparece como os deputados mais atuantes, como os deputados que mais levou recursos, os deputados que têm uma atuação muito forte. Mas eu acho que muito desse pensamento, de você entender que não adianta melhorar uma cidade, você precisa melhorar uma região. Exatamente. Né? Que é uma região muito forte. E lá, muitas das vezes, nós não sabemos definir onde é Lusiânia, onde é Valparaíso, onde é Ocidental, onde é Novo Gão, porque os bairros se entrelaçam no outro. É verdade. Né? Exatamente. É uma região que a gente fala conurbada, uma região muito junta, né? Que ruas, de repente você acha que está em Lusiânia, você está no Valparaíso. Né? Então não há assim uma divisão de região ou de cidade. Há uma população de mais de 1 milhão de habitantes esperando demandas que sejam atendidas. E muitas delas foram atendidas agora nesse governo, e hoje nós temos o sentimento de pertencer ao estado de Goiás. Nós somos respeitados e temos o sentimento hoje de pertencer. Precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Claro, é um trabalho diário, né? É um trabalho diário, é um Sim. trabalho que nós vamos avançar, que nós vamos construir. Mas já existem conquistas, né? E o Existem conquistas e hoje a gente tem um sentimento que é possível. Sim, sim. Né? E o senhor está com eloquência fazendo esse trabalho, né? Porque como mora lá, além de conhecer as deficiências da região, o senhor conhece também o potencial, como acabou de falar. Sim, né? A gente tem uma relação muito forte, a gente sabe o quanto a região é importante. O entorno sul é uma região, uma das regiões mais importantes da América Latina. Eu acho que vai se tornar uma das regiões maiores, em função de Brasília, que está lá, capital federal, você tem todos os poderes, né? Exato, E é preciso proteger aquela população, sabe? Perfeitamente. O governo federal precisa atuar mais. Criou-se o Fundo Constitucional de Brasília, que só cuida de Brasília, mas o entorno, ele que foi criado em função de Brasília, que há que ter leis mais importantes que possam também proteger e ter mais recursos para essa região do entorno. Quais as obras e investimentos o senhor ainda considera prioritários para aquela região? Nós precisamos resolver o grande gargalo do entorno, que é a BR-040. Sim. Não vai haver crescimento do entorno se não houver. Mas é um investimento que tem que ser feito pelo governo federal. Não depende do município e não depende do estado e nem do GDF, depende do governo federal. Então é preciso que haja, é lógico que nós como deputados estaduais devemos cobrar, aí essa cobrança tem que ser mais feita para os deputados federais e senadores do estado, para que nós possamos ter mais recursos e resolver o grande gargalo do entorno, que é resolver a questão da BR-040. Lógico que tem que ter investimento, mais infraestrutura, né, você melhorar a qualidade de vida das pessoas, geração de emprego e renda. A gente consegue entender quais são
as grandes potencialidades de cada cidade. Valparaíso é uma cidade de serviço, como Novo Gama, Lusiânia, Cristalina, é uma cidade de produção agrícola. Então, nós temos vários viés, né, a serem enfrentados, mas que essa região suporta e ela é um grande gerador de riqueza, né? Então, se você tem grande geração de riqueza, mas é uma população pobre. Claro. Então, precisa que leve indústria, Tem que precisa ter que um leve equilíbrio, emprego, né? né? Que essas pessoas possam receber mais. Hoje transforma muito a educação tem avançado muito. E esses jovens do entorno hoje têm uma educação de qualidade, vai melhorar, com certeza, a longo prazo, a vida das famílias dessas crianças, porque vão chegar mais preparadas ao mercado. Então, há grandes avanços e há grandes políticas públicas que precisam ser investidas, que precisam ser debatidas aqui na Assembleia, para que a gente leve de pronto, para que possa ter, não só a curto, mas a médio e longo prazo, resolver toda a questão do entorno. Qual sua avaliação do governo de Ronaldo Caiado, considerando a sua atuação na liderança desse governo? E agora com o Daniel? Eu acho que o Caiado fez um grande marco na administração pública do nosso Estado. Com o seu jeito, com a sua peculiaridade, com a sua posição firme, o Caiado fez uma gestão de excelência. Eu digo que hoje ele é um dos poucos políticos preparados para mudar. E ele tem referência, ele tem como chegar e dizer, isso eu fiz. Nós vivíamos uma região violenta, o entorno tinha as cidades mais violentas, mas não foi só a ação da PM, não foi só a ação da Polícia Militar. Houve uma mudança também na Polícia Penal, que melhorou muito a qualidade. Deu Hoje, suporte, os presídios são comandados pelo Estado, o crime não comanda os presídios, e isso dá uma sensação, e isso dá uma tranquilidade para quem está aqui fora, as forças policiais, a poder ter um controle maior dessa violência. Então, o governador foi, realmente, eu acho que o ponto mais forte foi a segurança pública e a educação. A saúde teve um avanço muito grande, regionalizou, hoje tem policlínicas, tem pessoas que andavam 600, 400 quilômetros para fazer hemodiálise, hoje tem as cidades, essas estruturas mais próximas das pessoas, houve um avanço muito grande, né? Então, a avaliação, eu acho que é que saiu do governo, com mais de 80% de aprovação, quase 86%, o povo goiano reconheceu. E o Daniel, nesses poucos meses já de atuação, ele tem mostrado muita maturidade política, ele tem convergido muito, né? Ele tem mantido os avanços que o Caiado deixou, e eu tenho certeza que, em função da qualidade que ele recebeu, um governo ajustado, o Daniel vai fazer uma gestão melhor que o Caiado, porque ele tem uma experiência política, viveu isso em casa, com Íris, com Maguito, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal. Vejo o Daniel muito preparado, e eu tenho certeza que ele dará resposta positiva e fará um grande governo para Goiás, mantendo as políticas públicas e avançando naquilo que o Estado precisa avançar. Confio muito, acredito nele, e eu tenho certeza que nós vamos ter avanços importantes na sua gestão. Wilde Cambão é pré-candidato a deputado estadual? E, caso eleito, quais as principais bandeiras na Câmara Legislativa? Eu imagino que a política ela precisa avançar muito, né? E não pode ser também uma profissão. Já tenho 2 mandatos como deputado estadual e eu quero mais um terceiro para que eu possa continuar a luta, a melhoria da qualidade de vida, não só do entorno, é lógico que a gente está no entorno, a bandeira é o entorno, mas hoje eu tenho regiões que eu ajudo muito no Estado, mas eu acho que o papel fundamental nesse terceiro mandato, em função da responsabilidade que eu tenho, até mesmo da respeitabilidade que o meu nome criou na Assembleia Legislativa, que é um mandato que eu quero construir uma união maior do entorno, que nós, políticos do entorno, precisamos ter uma união maior, precisamos pensar em projetos mais, não pessoais, não de cunho pessoal, mas de cunho coletivo, que nós possamos unir os nossos mandatos, as nossas ações, para que a gente possa envolver mais em matérias importantes e ter uma união maior em defesa dessa região tão importante do Estado. Nós precisamos amadurecer politicamente, ter mais responsabilidade de entender que a união nós vamos avançar e vamos contribuir com o Estado. Exatamente. Que a partir do momento que a região do entorno cresça, que ela deixe de ser um problema, porque ela deixa de ser um problema para o Brasil, ela deixa de ser um problema para o Estado, ela vai ser a solução. Isso, e naturalmente vamos todos desfrutar, Todos né? ganhar. Então, assim, a partir do momento que você tem
uma região forte, como o sudoeste goiano é forte. Exato. E lá nós temos todas as características, nós somos muito parecidos com a região sudoeste, chove muito, altitude, muita terra boa, tem condições de melhorar essa logística que nós estamos falando da BR-040, ter mais emprego, ter mais renda, fazer com que essa região possa devolver para nós do entorno, mas também devolver mais para o Estado, Exato. porque é uma região muito rica e ela Exatamente. precisa ser melhor aproveitada, ela precisa ser melhor explorada. Eu acho que nós precisamos voltar a projetos importantes. Nós temos Secretaria do Entorno de Brasília, mas que ela não tem orçamento. É preciso que haja, que pense em orçamento, que essa secretaria tenha um pouco de recurso, para que isso possa ser usado na infraestrutura dessa cidade, em você capacitar melhor os prefeitos, servidores, você ter condição de colocar dentro dessa agenda positiva do entorno que novas cabeças possam pensar, que projetos importantes possam vir e que a gente possa sair dessa condição de uma região que hoje não é o problema mais, mas que ela possa ser a grande solução do Estado, porque nós temos condições para isso. É verdade. Deputado, o nosso horário é muito rápido, infelizmente já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas para finalizarmos, eu gostaria de pedir o Wilde Cambão para deixar uma mensagem ao nosso telespectador nesta manhã de sábado. É uma mensagem de esperança, né? Eu digo que a política é o único instrumento que você tem para transformar a vida das pessoas. E há mais pessoas boas na política do que pessoas ruins. É lógico que um político ruim, ele estraga ideias bons, mas nós não devemos pensar nisso. Acho que nós devemos pensar que a política é o instrumento de transformação de uma sociedade. Eu tenho um orgulho muito grande de ser político, de pertencer à classe política, de deitar e ter minha consciência tranquila de que faço as coisas dentro de uma capacidade de não perder a minha essência, de ser verdadeiro, de ser autêntico, de ser honesto à obrigação, mas que a gente possa respeitar, porque eu sou a voz de muitas pessoas. Exatamente. Eu tenho que usar essa voz para poder chegar aos benefícios daquelas pessoas que mais precisam. O Estado tem que dar a mão àquelas pessoas que mais precisam. Isso só acontece através da ação política, e o poder político é muito forte para isso. Então, que as pessoas tenham esperança na política, que elas possam acreditar, mas que não votem só por votar, que pesquise, que analise, que seja o voto consciente, porque o voto consciente muda a sociedade, transforma políticas em práticas positivas para a sociedade. O voto consciente é a grande arma do cidadão, né? E que a gente espere aí, como está iniciando hoje o Jogo do Brasil na Copa, que o Brasil possa vencer, que nós possamos aí sagrar campeão, mas que isso não tire a nossa responsabilidade e que nem mude o foco de que a ação política vai ser perene, vai ser permanente, para que a gente possa mudar a vida das pessoas. E quem não me segue, o Wilde Cambão, seguir no Instagram, nas redes sociais, ter um pouco da minha história, ter um pouco do nosso trabalho. Ficarei muito feliz se vocês acompanharem e também fiscalizar o nosso trabalho, porque é isso que nós precisamos. Eleitores que votem consciente, mas que fiscalizem em quem você votou. Que participem, né? E tem também o canal, né? Que o senhor faz vídeos aí com muita frequência, né? Que todos podem conhecer também. E eu quero agradecer ao senhor, Wilde Cambão, muito obrigada, viu? Por tão prontamente ter atendido ao nosso convite, ter estado conosco aqui nesta manhã de sábado, essa manhã tão especial, né? De estreias, como eu disse aqui no início do programa. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua casa, toda a sua família e que o senhor possa cumprir o seu propósito com maestria. Como o senhor disse, que a sua voz possa ecoar e representar a nossa população. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. E nas suas orações, coloque um pouco o meu nome aí, para que Deus possa nos dar discernimento e serenidade para continuar um trabalho bom para toda a sociedade. É isso aí. E a você de casa, meu muito obrigada pela companhia. Mais um sábado. Hoje é dia de torcer, se alegrar com o coração cheio de esperança. E eu espero você, sábado que vem, às 9 da manhã, aqui, na TV Serra Dourada SBT. Até lá, se Deus quiser.